Olá pessoal, meus cordiais cumprimentos a todos. Sei que é uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês a respeito da história do nosso município de Indaial. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Luz dos Santos, mais conhecido como Batata. Meu apelido de infância é Batata, e esse apelido veio justamente porque quando eu estava aí na idade escolar, eu era baixinho e gordinho, e na época existia um desenho animado que se chamava A Turma do Manda-Chuva. Alguns vão lembrar talvez, ou os seus pais talvez lembrem, mas esse desenho tinha lá vários personagens. Era o Manda-Chuva e outros gatinhos. Era o Chuchu, o Gênio, o Espeto, o Bacana e o Batatinha, que era baixinho e gordinho. Nessa medida, acabaram me comparando a ele, e eu então fui chamado de Batatinha por causa disso. E como eu não gostava muito que me chamassem assim, acabava ficando bravo e correndo atrás, querendo brigar. No fim apanhava, e aí mesmo que o apelido acabou pegando. Então, Anderson, meu nome, meu apelido Batata, queiram me chamar como acharem melhor. Eu tenho formação em Direito, fiz faculdade de Direito pela FURB, também tenho graduação em História pela Uniaselv e pós-graduação também em Direito e História. E sou especialista em Gestão Pública. Tudo isso no meu currículo acadêmico. Hoje sou professor da Academia Judicial, que é uma universidade dentro do Poder Judiciário de Santa Catarina. Eu sou servidor do Poder Judiciário, concursado desde o ano 2000, onde fiz concurso público, passei. Então, trabalho no fórum aqui na comarca de Indaial e como professor atuo, então, junto à Academia Judicial, que é vinculada ao Tribunal de Justiça. Muito bem, sou também membro fundador da Academia de Letras do Brasil, seccional de Indaial, que é uma entidade que compõe escritores, músicos, artistas, aqueles que amam e que gostam da nossa cultura, do português, contadores de histórias. Então, a Academia de Letras do Brasil, seccional de Indaial, faço parte dela também. E todos aqueles que gostam da arte de escrever, da música, das artes, do teatro, da contação de histórias, podem participar dela. É uma associação aberta e fica o convite de todos para participar. Muito bem, como membro dessa academia, temos a missão de forma voluntária espalhar da melhor forma possível e incentivar a divulgação de livros para os nossos jovens aqui na cidade de Indaial e em todo o Brasil. Então eu estou vindo aqui para conversar com vocês, trazendo as informações a respeito da história de Indaial, porque foi nesse segmento que eu decidi escrever os livros. Porque nós temos, é claro, vários segmentos. Nós temos na literatura pesquisas, romances, ficções, poemas, livros históricos, enfim. Os meus são livros históricos que contam a história de um determinado local ou de determinadas pessoas que envolvam a comunidade. Então, é nesse sentido que eu venho falar para vocês um pouco desses livros que eu escrevi e também um pouco sobre esse ofício de ser escritor, ou seja, esse trabalho que é ser escritor. Muito bem, os livros escritos de minha autoria, o primeiro deles foi Indaial, da Colonização à Emancipação. O segundo deles foi o Serapião de Oliveira, um caminho de realizações. E o outro livro que fiz parte como organizador é o livro que conta a história da Câmara de Vereadores de Indaial, 80 anos.
E esses livros, então, estão à disposição na biblioteca municipal, na biblioteca do colégio, e vocês podem ter acesso conversando com seus professores, conversando também lá na biblioteca, certo? Então, a nossa ideia é passar um pouquinho dessas informações de como a gente faz para escrever um livro. Olha, o primeiro ponto surgiu quando eu estava fazendo a faculdade de História em 2005 e eu tinha muita curiosidade a respeito de como havia sido construída a história da nossa cidade. Porque a gente lê muito livro, assiste muito filme que contam a história do mundo, a história do Brasil, mas a nossa história local nós temos curiosidade, até porque são os nossos antepassados, é a nossa história viva que está aí. Por exemplo, a Ponte dos Arcos, como foi feita, como foi construída, por que ela foi construída. Então são esses detalhes que, com muita curiosidade, me fez ir atrás de documentos na época da faculdade. E eu percebi que eram bem escassos, ou seja, tinha muito pouco material sobre a nossa história. Então, se alguém tivesse curiosidade para saber alguma coisa, não teria onde procurar. E assim eu aproveitei, então, as disciplinas que a faculdade nos proporcionava, para que em cada uma delas eu conversasse com o professor e o trabalho de apresentação dessa disciplina eu pudesse tentar envolver ao máximo tudo aquilo que estivesse ligado com a nossa história local. Então, até mesmo, por exemplo, História da Idade Média, que é uma disciplina que em tese não teria muito a ver com a nossa cidade Indaial, eu consegui associar as origens dos clubes de caça e tiro aqui da nossa região. Então, foram aceitos essa nossa proposta pelos professores, que ao final do curso, juntamente com o encaminhamento à pós-graduação em História Regional, que eu fiz lá em Blumenau, tive a satisfação de poder escrever ou finalizar, transformar todos esses trabalhos num livro. Então, fui atrás também de muito documento, pesquisa de campo, história, você precisa todo o tempo estar se atualizando, ainda que seja história, mas ela precisa ser atualizada. Então, fui em várias bibliotecas, o arquivo histórico de Blumenau é muito rico, tem muito material, tem muita coisa a ser procurada, muito material a ser pesquisado. Então, nós precisamos disso. E quando a gente diz que tem que estar sempre atualizado, e por que a gente precisa estar sempre atualizado? Porque a história pode mudar, você sabia disso? A história pode mudar. Eu disse, mas como, professor? Como é que a história pode mudar? A história não está escrita, como é que você vai fazer para mudar a história? Não é que você vai mudar a história, não é fazer uma máquina do tempo e viajar no tempo, voltar atrás e fazer algo diferente. Não, mudar a história significa você fazer pesquisas constantes até o momento que você encontre uma informação ou um documento, ou um fato, que comprove que um fato histórico que até então era considerado, por exemplo, verdade, ele seja alterado. Vou dar um exemplo para vocês para ficar bem fácil de entender. Aqui em Indaial temos casos assim. Quando eu era um pouco mais estudioso na área do direito, eu sempre participei das festas e tradições dos clubes de caça e tiro. Hoje ainda participo, mas na época era mais aficionado, participava constantemente, gostava de participar das festividades, de marchar, dos bailes, enfim. Naquele tempo existia uma história que contava que Dom Pedro esteve em Indaial por conta da inauguração da Sociedade de Atiradores de Varno, a Sociedade Recreativa de Varno, que muitos conhecem. Muito bem, olha só, isso era uma verdade, fazia parte da história daquela comunidade. Você ia lá nas festas, você tinha essa história como sendo a parte da tradição do clube. Muito bem, chegou um dado momento que eu fui fazer as pesquisas e fui informado que uma família encontrou dentro de um baú de uma pessoa muito querida lá da comunidade de Varno, que era a dona Lili Ebert, então esposa do seu Günther Ricardo Ebert,
que hoje leva o nome do posto de saúde lá em sua homenagem. Era uma família, e é uma família tradicional, é respeitada lá no Varno. A dona Lili Ebert, ela quando faleceu, os familiares abriram um baú e encontraram lá dentro desse baú os arquivos originais de fundação da Sociedade de Varno, que remontam lá a 1873. Olha só que legal. E nesses documentos originais, inclusive escritos em alemão, pôde-se fazer um estudo completo e uma análise detalhada com a tradução daquilo que estava escrito em alemão e com os registros que tinham no estado de Santa Catarina, de que, na verdade, Dom Pedro ele não esteve aqui em Indaial para a inauguração. O que se constatou foi que lá no estatuto está dizendo assim, que o imperador do Brasil e o presidente da província de Santa Catarina, da época, são considerados sócios de honra da sociedade. Vejam só que interessante. E aí, pesquisando a Constituição da época, Constituição de 1824, que era que estaria em vigor, e também as leis que registravam empresas e entidades daquela época, essas leis diziam que toda empresa constituída, fosse privada ou pública, teria como um dos seus sócios o imperador. Ou seja, era o tempo de império, né? O tempo dos reis, né? Nós tínhamos um imperador aqui, então o imperador tinha juntamente com o Congresso, juntamente com o poder legislativo, né? O poder de mando sobre tudo aquilo que acontecia no Brasil, inclusive teria que ser dono, né, ou ser sócio de qualquer empresa. Isso fazia parte, então, de um clube. Então, acabou se descobrindo que Dom Pedro não veio aqui para a inauguração, mas ele sim fazia parte como um sócio, como dono da entidade. Então, é nesse sentido que a gente diz que a história pode mudar. Porque se você pesquisar e for atrás e encontrar novos vestígios, encontrar novos documentos, é a partir daí que você vai ter essa mudança da história. Então, esse é um caso que eu trago a vocês para mostrar a importância da gente estudar tudo isso que acontece ao nosso redor, envolve nossa família, envolve os nossos parentes. Então, dentre esse exemplo que eu citei para vocês, nós temos outras várias fontes que a gente precisa estudar, debater, correr atrás, enfim. Muitas pessoas também falam sobre a história da nossa cidade, né? Muito da história da nossa cidade você encontra no hino da nossa cidade, né? O hino da cidade é um hino belíssimo e ele conta a história de Indaial, né? E lá na história, por exemplo, ele fala dos carijós, né? Esses carijós, que hoje é um bairro na nossa cidade, né? O bairro Carijós, um dos maiores bairros aqui do município, que inclusive foi um dos primeiros a ser colonizado. E aí nós temos justamente essa questão histórica. Qual foi o primeiro lugar que foi colonizado na cidade de Indaial? Foi o Encano? Foi o Varno? Foi o Centro? Ou foi o Carijós? Muito bem. Vou contar para vocês uma história que coloca tudo isso em dúvida ou esclarece em dúvidas. E aí quem tiver interesse pode olhar com calma lá no nosso livro, que lá vai estar a explicação bem completinha para vocês a respeito dessa história toda. Mas qual foi o fato que nos chamou muita atenção? Durante as nossas pesquisas lá no Arquivo Histórico de Blumenau, nós encontramos uma carta do Dr. Blumenau, porque o Dr. Blumenau foi o cidadão que veio para cá colonizar. Né? Por que ele veio para cá colonizar? Porque a Alemanha, da época, estava passando por muitas dificuldades. Eles tinham muita guerra, tinham muito frio, né? Tinha uma dificuldade muito incrível de produzir alimentos no frio. Né? A safra de batatas, que era o grande alimento da época, e hoje ainda também continua sendo para eles, deu uma quebra e muita gente passando fome. Eles tinham que ir para algum lugar. E viram no Brasil, que estava aí crescendo ainda, né, se desenvolvendo, muitas áreas de mata, com possibilidades de fazer uma colonização.
Então, o que aconteceu? O doutor Blumenau veio para cá. E ele veio por informações do consulado, da família real. Ele chegou aqui à nossa região como sendo um ponto para ser colonizada. E a pessoa, imagine por você, os seus pais, se você vai comprar uma casa, você vai comprar um apartamento ou um terreno, um carro, ou o que você for comprar, você vai olhar antes, não vai? A exceção que você compra na internet, mas a princípio você já sabe o que você está comprando. Mas você vai olhar o que você está comprando, né? Um imóvel. E não foi diferente com o Dr. Blumenau. Os registros, né, mostram que ele teria vindo para cá, né? Década de 1850. Mas ele antes disso veio aqui para conhecer a região. Ele veio aqui para saber como era esse local. E quando ele chegou aqui, ele encontrou mata fechada. E mata fechada é mato mesmo, né? Não é coisa simples. Eram animais selvagens, tinham os índios, e ele só tinha um caminho, não tinha estrada, não tinha nada. Ele só tinha o rio como estrada. E ele então contratou um canoeiro, chamado de Ângelo Dias. Canoeiro Ângelo Dias, temos uma rua em Blumenau com esse nome, em homenagem a ele. Temos aqui em Indaial também uma rua em homenagem a ele, Ângelo Dias. Ele era o canoeiro. Lá de Itajaí, ele veio trazendo o Dr. Blumenau para conhecer o vale. Veio o rio Itajaí a sul, remando, passando pelas correntezas, foi visitando aqui, entrando pelos ribeirões, até que ele chegou aqui em Indaial. Sim, ali na barra do Rio Benedito, onde está ali a ponte, né, do Carijós. E ele entrou e foi sentido ao que é Rio dos Cedros, né? Que é Timbó, Rio dos Cedros, para conhecer. Cada vez que ele encontrava um ribeirão maior, ele ia seguindo seus braços. E quando chegou lá em Rio dos Cedros, e podia subir ainda mais, o canoeiro disse assim, olha, seu Blumenau, olha, daqui eu não passo, porque daqui é muito índio e aqui é perigoso, porque nós podemos levar uma flechada, podemos ser atacados, acho melhor nós voltar. Voltaram. Quando voltaram, eles chegaram ali na Barra do Benedito. E o Ângelo Dias, ele tinha terminado os mantimentos dele. Os mantimentos, né? E o doutor Blumenau disse, bom, mas eu quero ir mais, além. Eu quero subir o rio. Eu quero ir a Piúna, como se fosse, né? Eu quero ir para cima, eu quero conhecer mais. E aí o Ângelo disse, olha, mas acabou aqui o suprimento. Né? Nós precisamos aqui de comida, precisa de água, precisa de cachaça. O que? Cachaça? Mas como cachaça? Você deve estar perguntando, né? O que tem a ver a cachaça? Gente, nós estamos em 1840 e pouco. Você sabe como é que se tratava a água antigamente? Se tratava a água tomando ela de onde estava. E como é que você conserva uma água? E como é que você sabe que uma água não está contaminada, né? Não existia remédio, não tinha vacina. Hoje nós temos remédio, temos vacina, muita coisa que salva, né, a tecnologia e a saúde, mas na época não tinha. Então o que o Ângelo Dias falou? Disse, olha, precisamos de mantimento, de água, de cachaça. Para que a cachaça? Cachaça para misturar na água. A cachaça servia como um conservante para a água, ajudava a manter. Isso é um item de curiosidade muito importante. Tá? Você imagina um navio navegando pelo mar durante 3 meses. Já tentou pega uma garrafinha com água, não essas que a gente compra hoje industrializada, mas pega um copo com água, pega, fecha durante uma ou 2 semanas, não bem limpo, vamos dizer assim. Basta ser uma água que você abriu, que tomou um gole, que ficou coisa, deixa uma semana lá, depois você abre e cheira para ver a situação que é. Então a água, ela estraga fácil. Então, por isso que eles utilizavam essa ferramenta, né, na época de conservação. E eles, então, o Dr. Blumenau resolveu, então vamos parar aqui e pegar. Mas parar onde é que não tinha mercado, né? Eles pararam numa comunidade que estava à Barra do Benedito, ou seja, o Carijós. Já existia, antes do Dr. Blumenau vir para cá colonizar, já existiam pessoas vivendo ali na região do Carijós. E para ter comida, cachaça, água, o mínimo de tecnologia eles já deveriam ter. Já deveriam ter pelo menos um moinho, já teriam que ter poços cavados, ou seja, uma habitação. Então,
Já tínhamos uma população aqui em Indaial vivendo antes mesmo do Dr. Blumenau aqui chegar. Então vejam, e como é que se descobriu isso? Através de uma carta que o Dr. Blumenau escreveu à sua mãe, contando, olha mamãe, né? Antigamente não tinha telefone, não tinha WhatsApp, né? Não dava para mandar mensagem. Ele escrevia um diário e depois escreveu uma carta para a mãe dele. Olha mãe, passei por aqui. Ele contou toda essa história que eu estou contando para vocês. E esses documentos a gente foi, então, encontrando, né, ao longo dessa nossa pesquisa. Mas se um dia for encontrado um outro documento que comprove que houve algo além disso, a história pode ser mudada novamente. Então essas são as curiosidades importantes da história de Indaial. Um outro item que é bem legal, que eu vou passar para você, é sobre o nome de Indaial. Se você pegar as fotos antigas, que você encontra nos sites, hoje em dia publicado no Facebook, quer ver agora no mês de março vai ter bastante, porque é o mês do aniversário da cidade, né? Comemorada a emancipação política da cidade de Indaial. Então você vai encontrar ali várias fotos antigas escrito Indaial com Y. Pois é, Indaial com Y. Mas se você olhar o seu caderno, o seu material, se você olhar nas placas, em qualquer lugar, não é mais Indaial com Y. Exatamente. O nome da nossa cidade, Indaial, ela deriva da grande quantidade de palmeiras em Indaiá, né, que é um tipo de palmeira que tinha muito caracterizado aqui na nossa cidade. Mas ela acabou sendo destruída, né? Foi cortada, foi usada a madeira para fazer casas, foram fazer fogo, foi utilizado a palmeira, né, a parte das folhas, para fazer cobertura das primeiras casas, porque o início era difícil, gente, era serrote, machado e força no braço, que eles tinham que abrir a mata, cortar as árvores e fazer suas casas, como estava, não era mandar alguém vir aí construir. Então isso foi tudo sendo derrubado, foi virando pasto. Então a grande floresta, vamos dizer assim, de palmeiras, Indaiá, que nós tínhamos, ela foi praticamente dizimada. E hoje o que nós temos aí, você encontra aquilo que foi replantado, né? Foi reflorestado por nós, né? Pelos indaialenses. Então você vai encontrar algumas aí na Praça da Prefeitura, lá na Câmara de Vereadores, na Praça Central, vamos encontrar também lá no Trevo, em vários lugares, né? Ali na Praça da Igreja Matriz, e vários lugares já foram replantadas e elas estão crescendo. Mas por que então que na época se escrevia com Y e hoje não se escreve mais? Olha só, vejam que fato. Até o nome Indaial, né, que é Indaiá, né? Indaiá é a origem, é a palmeira Indaiá, que vocês devem ter ouvido falar, né? O que significa Indaiá? Indaiá, em tradução da palavra do dialeto indígena, é palmeira. Então, quando você diz palmeira Indaiá, você está dizendo palmeira. Palmeira é o significado de Indaiá. E Indaiá, como era uma palavra de origem indígena, tinha esse costume de fazer a escrita dessas palavras com o Y, para saber a diferenciação daquilo que era o português ou o europeu do escrito para o indígena, né? Então, Indaiá era uma palavra de origem indígena que significava, então, palmeira. Então, Indaial, a cidade, se escrevia com Y também, porque o Indaiá assim se escrevia. Mas por que mudou? Bom, para conseguir essa resposta, eu tive que entrar em contato com a Academia de Letras para poder encontrar um acordo ortográfico em que foi mudada a língua portuguesa. Porque o português não é só falado no Brasil, nós temos Portugal e vários outros países lá na África. Então, por vezes são feitos acordos para tentar meio que unificar o escrever do português, para ficar mais fácil todo mundo se entender. E lá em 1931 houve um acordo com alterações na língua portuguesa que combinaram que todo mundo que fala português e que escreve português iria seguir aquelas novas regras. E nas novas regras, o Y deixou de existir. E como substituto natural, veio então a letra I. Então, nós tivemos aí a mudança de tradição, ou seja, Indaial, que era escrito com Y, passou a ser, por obrigação de correção gramatical, ser escrita com I.
Por isso que mesmo após o 1931, você ainda vai encontrar muitas fotos, porque estava no conhecimento popular escrever Indaial com Y. Depois de passar os anos, é que isso foi realmente alterado. Nós temos também uma tradição aqui, né, principalmente por causa de bairros, né? Nós temos bairros Tapajós, temos o bairro Carijós, que remetem às questões indígenas, né? Mas, gente, Indaial não tinha indígena morando aqui, não tinha aldeia aqui, por incrível que pareça. Porque os índios, eles são praticamente nômades, né? Eles se situam numa localidade, mas eles têm toda a natureza ao seu entorno, né? Eles têm toda a natureza ao seu entorno como sendo a sua verdadeira casa, sabe? Então, eles têm lá na região de José Boatê, né, como sendo, hoje estão lá residindo de forma fixa, né, mas tinham já lá, né, Ibirama, nessa localidade onde tinham a sua morada. Mas eles utilizavam toda a região aqui para coletar e caçar. Eles viviam da natureza. Então vinham para cá pescar, vinham para cá pegar frutas, né, para colher o que a natureza fornecia. E aí você imagina o susto. Eles todo ano tinham o seu ciclo, né, fazendo as suas andanças por aí, de repente chega aqui tem uma casa. E aí é onde ele tem, costumeiramente para caçar ou pegar suas frutas, alguém morando com uma espingarda na mão. Então você se coloque no lugar desses indígenas. Você está aqui desde sempre, né? Quando a terra é terra, quando você surgiu, então aqui, de repente, chega alguém. São os colonizadores. Então, olha só o conflito que a gente vai encontrar. Em Indaial, volto a repetir, não tínhamos tribos indígenas. Eles apenas passavam por aqui. Mas esse confronto entre índios e colonos, ele foi intenso. Porque você tem que tentar imaginar como você, sendo indígena, o dono da terra, e o colono também achando que é o dono da terra, porque ele comprou, ele pagou pelo seu lote. Então você tem alguém que comprou e alguém que morava ali. E aí você tem o conflito. E aí foi praticamente um massacre, né? Porque os índios de arco e flecha e os colonos de espingarda. No começo, os colonos passaram mais dificuldades por causa do número, né? O grande número de indígenas que tinham sobrepunham as armas, que as armas da época eram um tiro de cada vez, né? E por isso demorou um pouco, né? Muitas regiões que estavam sendo colonizadas, os índios atacavam, matavam as pessoas e as famílias fugiam. Aconteceu muito isso, aconteceu lá no Varno, aconteceu em Apiúna, em várias regiões. O pessoal saía porque ficava com medo, eram poucas famílias que moravam, né? Até que uma certa época os colonos, né, eles resolveram então contratar bugreiros, esse era o nome, os bugreiros, que eram caçadores de índios, né? Então foram pagos homens para sair pelo mato matando índios. E nós temos registros disso, né, que eles saíam, matavam e às vezes voltavam com crianças e mulheres que transformavam em escravos. Vê, isso aqui na nossa região, né? Parece que a gente só vê isso em filme, mas não, aconteceu isso aqui também. Então, uma parte triste aí da nossa história, mas que aconteceu e é preciso que a gente saiba e que a gente conte, né, um pouco dela. Temos muitos outros assuntos interessantíssimos para falar sobre a nossa cidade. Eu vou contar mais duas passagens para dar aí uma curiosidade maior para vocês a respeito desse livro, né, que vocês estão estudando, que é o Indaial da Colonização à Emancipação, ou se tiver a oportunidade de ler, que vai falar sobre a Ponte dos Arcos, tá? E sobre o primeiro carro de Indaial. Mas vamos falar primeiro da Ponte dos Arcos, porque ela é um ícone da nossa cidade. Por isso que tanto você se ouve falar que ela é um patrimônio histórico e cultural da nossa cidade. Porque os rios, no início da colonização, eles eram as estradas. Como não tinha estrada, você tudo fazia pelos rios. E aí tinha gente que morava de um lado, de outro, cidades, e você precisava cruzar o rio para encontrar alguma coisa ou buscar alguém. Então, não tinha ponte no Rio Itajaí-Açu, aqui em Indaial. E tudo era feito através de balsas. Você tinha uma balsa, né? Tinha uma pessoa, né? Era uma canoa maior assim,
e que tinha grande capacidade de levar pessoas, animais e carroças, e uma pessoa que no remo atravessava o rio. Ele cobrava para isso, né? Vivia disso e fazia essa travessia. Mas chegou um momento que a cidade cresceu. A cidade cresceu tanto que não dava mais conta, né? O nosso amigo estava sobrecarregado de trabalho, dava fila na balsa. Então, foi-se iniciado o projeto para a construção dessa nossa ponte, né? Essa nossa ponte dos Arcos. E a ponte dos Arcos, ela tem algumas características. Ela foi inaugurada em 10 de outubro de 1926, mas ela começou a ser construída uns 2 anos antes, tá? Imagina que na época não tinha muita tecnologia, tudo precisava ser feito de forma bem artesanal, tá? Bem artesanal. E os arcos, vocês já viram os arcos da ponte, né? Eles são bonitos, né? Mas vocês sabiam que o arco não é para ser bonito? Na verdade, o arco, ele é o que sustenta os pilares da ponte, né? Para que o carro possa passar. E na engenharia, os arcos geralmente são feitos por baixo da ponte. Eles fazem a sustentação, né, na forma do arco, e você tem o tablado por cima. Então, você tem o arco que se sustenta nos pilares da ponte e o tablado sendo colocado em cima para sustentar. Acontece que nós temos um outro fator muito interessante aqui na nossa cidade, que são as chuvas, né? Chuvas, enchentes, enxurradas, e que acontecem desde sempre, não é de hoje. E os rios, eles sempre transbordam, porque eles vão buscar a água, buscam o seu espaço. E nós, homens, enquanto construirmos e ficarmos avançando por isso, vai ficar alagando onde a gente constrói, se nós não fizermos um planejamento correto e adequado para o escoamento dessa água. E na época não foi diferente. Deu uma enchente e arrancou toda a construção dos pilares que estavam passando por baixo. Lá vão os engenheiros se reunir para decidir, então, mudar o arco da ponte. Não dá para botar para baixo, não dá para fazer o pilar muito alto, então vamos ter que fazer o arco por cima da ponte. E foi o que fizeram. Então, se você olhar, você tem os arcos por cima da ponte e tem várias hastes, né, ao longo da ponte. Essas hastes, né, como se fosse um instrumento musical, na verdade são cabos de aço revestidos por cimento que seguram e dão sustentação ao tablado da ponte, que é onde passam os veículos. Então, essa nossa ponte ali, né, teve início da sua construção lá em 18 de outubro de 1824. Como eu falei para vocês, foram 2 anos de construção. Ela tem 175 metros de comprimento. Ela está a 7 metros acima do nível do rio, tá, pessoal? E teve aí cimento importado em barricas, ou seja, em tonéis, lá da Inglaterra. Então, foi uma construção difícil, né? Para fazer o pilar, você precisava de técnicos especialistas em mergulhar, cavar o buraco, né? E colocar o cimento. Olha só que trabalho que era. E o nome das pessoas que faziam esse trabalho eram os escafandristas. O escafandro. Muitas crianças iam ver a construção da ponte porque eles falavam que haviam os monstros do rio, que na verdade nada mais eram do que os equipamentos de mergulho que os escafandristas utilizavam para fazer a construção, ou seja, eles tinham que mergulhar, não tinha tecnologia, lembra? Nós estamos falando de bastante tempo atrás. Então, o que acontecia? Eles tinham uma roupa de mergulho, que parecia uma roupa de astronauta, com um cano que jogava ar dentro e não tinha motor, precisava ter alguém girando a manivela aqui em cima, na base da construção da ponte, jogando o oxigênio lá para aquela pessoa que estava lá embaixo. Então, era um trabalho de extrema confiança, né? Já pensou se na época tivesse o WhatsApp, que o cara que estivesse girando a manivela esquecesse de girar e começasse a olhar o WhatsApp e mandar a resposta e olhar a foto, e o camarada lá embaixo ficava sem ar. Na época não tinha, sorte deles talvez, e conseguiram fazer a obra da ponte. E os dois eram irmãos, né, de extrema confiança, e eles moravam aqui em Indaial até talvez uns 20 anos atrás, quando faleceram, e faziam parte então dessa história da nossa cidade de Indaial. Então, o rio faz parte da nossa história. Os ribeirões fazem parte da nossa história, e para que a gente possa conviver de forma pacífica com eles, precisamos cuidar da natureza, precisamos cuidar dos nossos ribeirões, cuidar das questões ambientais. Isso é muito importante. E para finalizar,
vou contar para vocês a história do primeiro veículo que teve em Indaial. O primeiro veículo que foi adquirido aqui em Indaial foi um Ford, e é aqueles Ford Calhambeque, sabe? Aqueles carro bem antigão. E esse veículo, ele estava na família Nagel, né? E o dono do veículo tinha um apreço muito grande, gostava muito do carro, né? Foi uma conquista dele esse veículo, né? E quando ele estava numa determinada fase da vida, que foi uma fase da história do Brasil, que nós tivemos aqui a Revolução de 30, e nesse período os exércitos de Getúlio Vargas, que saíram do Rio Grande do Sul a caminho do Rio de Janeiro, que era a capital, para tomar o poder, eles tiveram que passar aqui por Indaial. E passar, porque vinha de trem, né? Vieram de trem, pararam aqui na estação e descobriram que tinha um carro. E na guerra, gente, não é seguir regras, né? Hoje a gente está passando por uma guerra lá na Ucrânia, vocês podem estar observando que guerra não é uma coisa legal, né? Sempre a paz em primeiro lugar. E aconteceu aqui, tivemos esse exemplo. E chegaram os revoltosos aqui, os revolucionários, né? E eles descobriram do carro e foram lá na casa do proprietário para justamente confiscar o veículo, né? Eles foram pegar o carro. Era o seu Fritz Nagel, né? E ele então disse: não, meu carro é meu e eu não entrego, né? Ele disse: não, você não está entendendo, nós estamos aqui com 220 homens armados indo fazer a revolução no Rio de Janeiro para tomar a capital e nós vamos levar o seu carro. Nós não estamos pedindo para você, nós estamos te comunicando que nós vamos pegar o teu carro. Ele disse: não, ninguém pega o meu carro, tem que passar por cima de mim. A família começou a ficar assustada, disse: não faz isso, entrega o carro, a tua vida e a nossa família. Ele disse: não, o meu carro ninguém leva. E ele disse: não, nós vamos levar. E aí já vieram o pessoal armado para pegar o carro e disse: não, então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu empresto o carro para vocês e eu vou de motorista. E aí quando chegar lá que vocês ganhar a revolução, eu volto com o carro para casa. E não é que eles aceitaram a proposta dele, e ele foi de motorista, e quando passou a revolução, ele voltou para casa para a alegria de toda a família. Então são histórias assim, né, que compõem o que Indaial tem de mais bonito e belo, que na verdade é a força de trabalho, a força de perseverança, né, do seu povo e da sua gente. Então olhe com muito carinho para os seus avós, aquelas pessoas mais de idade que deram o seu sangue. Eles viveram num tempo difícil, algo que nós não conseguimos talvez imaginar hoje. Mas a cidade que nós temos de Indaial, construída hoje, com tudo que tem aí, não foi feita por uma pessoa só. Foi construída a muitas mãos, por várias pessoas, por autoridades e por camponeses, por trabalhadores, por professores, por profissionais das mais diversas áreas que fizeram e deram empenho máximo e total para construir essa nossa cidade. Prova disso é você olhar para Indaial, passear pelos 4 cantos dela e ver quanta coisa legal e bonita você encontra por aí. Muita coisa precisa melhorar? Sim, mas muita coisa boa foi feita ao longo de toda a sua história. Todos deram sua contribuição, isso é muito importante, porque a história nos conta isso. Valeu, gente? Espero que vocês tenham gostado um pouco dessas curiosidades sobre a história de Indaial. Pesquisem mais no livro, tem outras histórias interessantes sobre o nome, por exemplo, do bairro do Encano, por que foi dado esse nome, o Varnov, e várias outras situações que você vai encontrar sobre a indústria, sobre o comércio, sobre a religião, sobre a educação na nossa cidade. Valeu, gente! Um forte abraço a todos vocês. Espero que possam contribuir com os seus estudos. Valeu? Grande abraço.